Muito obrigado, professora Conceição. Tive a mesma sensação de arrebatamento, mas agora mais, porque eu estou do seu lado, eu não estou acreditando, então estou tendo uma sensação assim, que na psicanálise a gente chama de despersonalização. Tá... É grave isso. Eu acho que é. Mas quando é de amor, não é muito grave, acontece. Então, agradeço muitíssimo suas palavras, professora, e abro a palavra, Daniel. Vamos fazer uma rodada de 3, né? Depois, Daniel. Eu acho que tem um aqui. Som. Tá. Porque está gravando, está online, então... Bom, boa noite. Meu nome é Daniel, eu sou da organização do Congresso também, psicanalista. E hoje à tarde eu apresentei, numa das mesas, um trabalho em que eu comecei, a apresentação perguntando se a psicanálise pode falar de Carolina e do texto que ela produz, no sentido de pensar no processo de produção teórica da psicanálise e como a psicanálise não considerou e não considera nesse processo de produção de teoria, de conceitos, etc., vários elementos que dificultam que a psicanálise consiga olhar para Carolina, como, por exemplo, a favela, a pobreza e, sobretudo, a feminilidade, que é um elemento muito recalcado na teoria psicanalítica, e a negritude, que é uma coisa muito difícil de ser falada. Então, já coloco, por exemplo, que a produção desse congresso deu bastante trabalho para todo mundo que esteve envolvido em vários sentidos e questões e etc. E até achei interessante você falar no início assim, sobre citar o conceito de sublimação, que foi exatamente um conceito que eu coloquei na minha apresentação hoje, criticando o processo de produção desse conceito, porque seria muito fácil assim, interpretar o texto de Carolina como um dispositivo sublimatório da sua subjetividade, etc., dizendo que, de alguma forma, Carolina produz um texto para poder se retirar da favela, quando ela escreve, por exemplo, no livro, que ela precisa do texto enquanto fantasia para ela poder sair da favela, quando ela escreve que quando ela diz que quando ela escreve, ela se imagina no castelo de ouro com as paredes reluzentes ao sol, as luzes de brilhantes, etc. Só que é muito selvagem fazer esse tipo de interpretação. Eu chamei isso, inclusive, de um movimento interpretativo colonizador que a psicanálise tem o costume de fazer. E assim, a minha pergunta, na verdade, é o que nós, psicanalistas, brancos e brancas, sobretudo, precisamos considerar, ou qual é o olhar que nós precisamos ter da realidade da Carolina, ou das Carolinas, das mulheres pretas, pobres, para que seja realmente possível construir uma teoria que possa dizer dessa mulher, dessa realidade, desse social, que é um lugar que a psicanálise não gosta muito de ocupar, mas que a psicanálise precisa ocupar, assim, assumir uma posição política e etc. Então, minha pergunta é essa, na verdade. Você quer uma rodada? Só para vocês me ajudarem a lembrar qual é que eu vou isso. Tá bom. Daniel, ele primeiro, depois o Daniel e fechamos. Obrigadíssimo, Conceição Evaristo. É sempre bom te ouvir, te escutar. Então, quero agradecer ao Fábio, a Thalita, Se a apresente. Ellen. Se apresente. Assim, eu sou Rodrigo, eu participo de um coletivo negro daqui de Belo Horizonte que se chama Angola Janga. Estou vendo até a minha amiga Marcela ali, que também é deste coletivo. A minha pergunta, na verdade, surge, Conceição,
a partir desse belíssimo pretexto que você traz, desse preto texto, né, para apresentar a Carolina. Esse texto ficcional, principalmente uma passagem em que ela se levanta e abre os braços para ser crucificada como Jesus. Isso me remeteu a uma temática muito cara ao feminismo negro, que é a solidão da mulher negra, né? E quando a gente fala, nós coletivos, enfim, quando a gente fala da solidão da mulher negra, a gente não está falando só dessa dificuldade de uma parceria erótico-amorosa, que isso é o óbvio lulante, né? A gente está falando também que 77% dos negros são assassinados no Brasil. 77% das pessoas que são assassinadas são negras. Então, a solidão da mulher negra está vinculada intimamente ao genocídio da juventude negra, porque a mulher negra ela perde o seu marido, caso tenha, ela perde os seus filhos, ela perde o seu pai, né? Então, quando eu quero te perguntar, e realmente é um pedido, quando a Conceição Carolina de Jesus Evaristo, ela está sem fé, quando a Conceição Evaristo ela está desesperançada, em que ela pensa? Porque realmente é difícil, porque a gente é tido como a sociedade nos despeja esses restos, esses despojos. Isso é coisa de preto. Não vou discutir racismo não, para quê? Né? Então, em que a Conceição Evaristo pensa quando ela está falha, quando ela erra, quando ela não quer mais ser resistente? Porque eu estou cansado dessa coisa, sabe? Porque o negro é existente, é existência, é resistência. Eu estou cansado disso. Então, não nos permitem a falha, não nos permitem o erro. Eu quero perguntar isso, assim, e realmente hoje para mim é um pedido. Em que você pensa quando você falha? Obrigado. Daniel, e aí passamos para a Conceição. Então, vou começar contando como eu conheci a professora Conceição Evaristo, para depois fazer uma parte ao que o meu xará Daniel falou. Nós estamos hospedados na mesma pousada, né? Eu estava de, acho que, short, camiseta e tênis, que eu fui imprimir a minha confecção. Deduzi que ela vinha para esse evento e perguntei para ela assim, onde é o evento? E ela virou para mim e disse, não sei também. Qual é a importância disso, Daniel? É que eu acho que nós acharmos que só tem uma forma, por favor, estou falando, que só tem uma forma, uma única teoria capaz de dar conta, né, das questões humanas, sejam elas antissemitismo, racismo, fome, vergonha, gênero, etc., eu acho que é um equívoco, porque tanto a professora Conceição quanto eu não sei onde a professora dá aula, desculpa, mas suponho que não seja na UFMG, né? Então, estávamos igualmente perdidos, igualmente encontrados, porque íamos para o mesmo lugar, tínhamos o mesmo, compartilhando o mesmo interesse, etc. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso, né? E o segundo comentário, e eu acho que eu aprendi muito escutando, né, a professora, porque realmente eu entrei em contato com a obra da Carolina a partir do Fábio, né, quer dizer, do convite do Fábio e do quarto de despejo. Então, eu escutar uma pessoa que tem um trânsito, né, tão íntimo a ponto de fazer, né, essa vivência, né, da escrita do outro, né, da outra, para mim é muito enriquecedor, assim como eu acredito que para a professora escutar os psicanalistas falarem pode contribuir em alguns aspectos. E aí eu acho que há um equívoco, isso é uma discussão psicanalítica, né? Psicanalistas são seres que, quando estão perdidos numa ilha deserta, criam duas sinagogas, né? Uma que ele vai e outra que ele não pisa nem morto. Então nós gostamos de discutir. Mas eu acho que você está muito tomando o conceito de sublimação de uma maneira assim, muito dura e que não contribui para nós pensarmos numa problemática que é justamente a problemática política da escritura, né? Então, tomar a sublimação como um modo, né, do sujeito expressar suas fantasias, né, e que a partir da obra eu sei da história infantil do escritor,
Isso é uma concepção do século, né, praticamente do século XIX, iníciozinho do século XX. Quando nós falamos em sublimação, né, pela via da escritura, é justamente a possibilidade política de tornar uma experiência de horror traumático algo compartilhável. E isso é da maior importância, né, não só no sentido de sensibilizar, né, os meus próximos e os meus mais distantes para algo que é da ordem do humano, mas, sobretudo, no sentido de poder constituir comunidade. Né? Então, eu acho que sublimação é muito mais, né, do que o que o Freud escreveu em 1908, etc. Né? Hoje em dia, os autores que se dedicam à sublimação, eu tive a sorte ou a infelicidade de fazer uma tese sobre isso. Né? Hoje em dia, nós pensamos na dimensão política disso, e no sentido que o diário pode ser, né, 60, 70 anos depois, instrumento de constituição de uma comunidade. Né? Então, eu queria agradecer a sua... eu acho que a experiência do público e a minha é que eu poderia ficar escutando, né, mais e mais. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, sem sombra de dúvida, eu lamentei porque... eu agradeço, sem sombra de dúvida, eu lamentei porque eu não vi as outras mesas, e como o conhecimento da gente, apesar que a literatura tem um bom diálogo com a psicologia, com a psicanálise, mas, de um modo geral, até pelo acúmulo, né, pelas formas da gente aprender e ensinar, a gente perde a totalidade de tudo. Cada um fica muito esperto na sua área de conhecimento, esquecendo que, na verdade, os conhecimentos eles se imbricam, né? Nesse sentido, as culturas tradicionais africanas elas lidam, né, com a aprendizagem e com o ensinamento de uma maneira mais completa. Mas, para mim, foi muito interessante. Eu só vi a mesa de vocês três. Não, porque tinha um coordenador de vocês, do seu nome mesmo? Daniel? Jô. Só vi a mesa do professor Daniel e da professora Jô. Gostei muito porque, para ser sincera, para uma grande parcela, né, da população brasileira, e nessa parcela eu me incluo, tanto a psicologia como a psicanálise, né, ou você ter a oportunidade de ter um atendimento, é algo tão forte da nossa realidade, da nossa possibilidades, aliás, das nossas possibilidades, que isso acaba, estou sendo sincera, isso acaba gerando para a gente também um certo afastamento, uma certa descrença. E também as poucas pessoas que eu conheço, negras, que vão para atendimento, e aí o que acontece? Eu estou achando esse seminário assim ótimo, gente. Me chama ano que vem de novo, tá? Não esqueçam, não, ainda mais para ser adoção. Não precisa nem me convidar para a mesa, não, entende? Mas eu estou achando ótimo, porque uma das coisas que a gente discute muito é a dificuldade de discutir com psicólogos e com psicanalistas a questão racial. É muito difícil. Eu tenho, assim, pessoas... Entende? E aí, o que acontece? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nós temos umas poucas psicanalistas negras que elas não dão conta, porque todo mundo só quer ir para elas, porque sabe que, pelo menos, nesse momento, a conversa vai ter eco. Então, olha, eu achei assim, eu nem sabia que existia essa possibilidade, entende? De ter um congresso e que trouxesse para a mesa, que trouxesse para a participação, para discutir o racismo, psicanalistas e psicólogos. E aí eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, isso deve ter sido há uns 15 anos atrás, uma menina, estudante de psicologia, em São Paulo, a gente estava num congresso, e ela leu Posse a Vicêncio.
e ela disse assim, ela era de psicologia, e ao ela ler o livro, ela falou, com as minhas teorias, com o meu conhecimento de psicologia, não dá para entender Posse Abscêncio. Não dá, entende? Então, eu fiquei pensando, nossa, se por exemplo, assim, eu já fui lá no Rio de Janeiro, já fui convidada umas 2 vezes para congressos de psicologia, de psicanálise, e eu acho interessante, porque tem uma possibilidade muito grande, a psicanálise e a psicologia dialogam muito com a literatura, mas eu não vejo também, aí fica um pouco a resposta que o menino perguntou, como a psicanálise poderia resolver. Eu não vejo a leitura de autores negros. Entende? Eu vejo, por exemplo, lendo livros de Ade. Eu digo para o próprio, não sei se é para o exercício ou para a discussão, só sei que é o momento que vocês se valem também da literatura, não valem? Sim. Entende? Eu não vejo essa autoria negra ser lida. Eu acho que isso faz falta também. Entende? Então, mas hoje eu fiquei muito feliz com ter vindo de manhã, estou muito feliz com vocês aqui, com não só vocês dois que estiveram na mesa anterior, mas essa possibilidade de troca, né? Eu acho que a psicologia... Outra coisa também que também eu sempre indago, porque dentro do movimento social, quando a gente pensa em psicanálise, em psicologia, a gente lê, ou quando a gente pretende um diálogo, a gente lê Fanon, a gente lê Neuza Maria Santos, Tornar-se Negra, né? Que o prefácio também ajuda muito, que é o prefácio do Jurandir Freire, né? Eu não sei se psicanalistas e se psicólogos negros, eu conheço alguns que foram ler Fanon, e que eu acho que dá uma base para pensar também a questão negra, a questão da colonização, não só pele negras, máscaras brancas, né? Mas tem um texto de Fanon que é muito interessante, que ele vai falar, acho que ele está falando da Argélia, né? E aí me lembrou muito a sua fala, Jô, quando ele fala de uma sociedade, eu não sei repetir os seus termos, mas eu entendi tudo que você falou, tá? Só não sei usar os termos técnicos, né? Não sei usar o jargão da profissão. Mas aí o Fanon vai dizer de uma sociedade, acho que ele está dizendo da Argélia, né? Como a Argélia adoece as pessoas a partir da contradição, que é mais ou menos a ideia é essa. Não há racismo no Brasil, então essa afirmativa é veemente. Mas o sujeito negro, ou por uma outra circunstância lá, ele sabe que ele é discriminado. E como isso cria... muitas vezes a gente passa... De manhã você falava, eu lembrava muito disso. Muitas vezes você passa por uma situação de racismo que você fica pensando assim, será que eu estou doida? Gente, será que eu estou passando por isso mesmo? Recentemente, eu estava indo para Brasília e eu fiquei sentada na cadeira do meio no avião. Olha que eu sou um pouquinho espaçosa, né? Tinha um senhor do meu lado, um senhor branco de terno, e do outro lado também um senhor branco de terno. Era no horário da manhã, então devia ser horário de executivo e político, ou qualquer coisa assim. Não, político é mais fingido, ele iria fingir comigo. E aí eu pus o braço assim na cadeira, nas 2 cadeiras. Aí eu senti um esbarrão em mim. Aí eu pensei assim, ele me esbarrou. Aí, não tirei o braço, não, mas dei um espaço para eu colocar também. Aí estou. Aí senti outro esbarrão. Eu pensei comigo, me esbarrou. Eu estava com medo de pensar. Eu não estava mais com medo de movimentar, não. Eu estava com medo de pensar. Quando eu senti o 3º esbarrão, o senhor me deu uma cotovelada. Aí não era. Aí não tinha mais como eu não ter medo de pensar. Aí eu olhei para ele, ele falou comigo, em altos brados, o que a senhora quer? Que eu passe pela janela? Porque eu já estou encolhido aqui. Eu falei,
não, eu não quero que o senhor passe pela janela. Agora, eu acredito que o senhor é bastante educado e vai permitir que eu fique com o braço aqui. Mas aí eu fiquei pensando, gente, eu dei até uma entrevista e coloco isso. Esse homem, esse senhor, não faria isso se fosse uma mulher branca que estivesse do lado dele. Essa mulher branca era a imagem da mãe, da tia, da cunhada e coisa e tal. O racismo brasileiro é tão, e é assim, tão cruel, e aquele homem, ele não conseguia lidar com uma mulher negra num avião, você está entendendo? Sentada com ele, dividindo o mesmo espaço com ele. Era impossível, era demais para a prepotência, para a branquidade dele, entende? Para os privilégios dele. Eu fiquei o tempo todo pensando, será que eu estou doida, gente? Será que esse... Aí eu contando para alguém falou, não, Conceição, hoje em dia tem gente muito sem educação. Eu falei, mas isso não é falta de educação. Ele ele não conseguia, não cabia no imaginário, não era permitido, né? Ao senhorzinho, né? A prepotência dele, ao histórico dele, não era permitido ele ceder um espaço para uma mulher negra colocar o braço ali. Então, lidar com isso no dia a dia é muito difícil. O resto do dia, eu fiquei... Aí, por incrível que pareça, como eu ia para uma palestra, eu estava lendo um livro que é A Imagem do Negro na Mídia. E aí ele viu, houve um momento lá que eu fechei, foi até para ele ver mesmo. Aí eu fechei a capa do livro, ele viu. Ele mudou o comportamento. Eu só olhava de rabo de olho. Ele mudou. Acho que se naquele momento ele pudesse me pedir desculpa, ter me cedido a cadeira do canto, ele teria. Então, agora, lidar com... Cadê quem perguntou? Lidar, eu acho assim, a psicanálise, a psicologia, ela pode nos ajudar a partir disso, tentar entender, né? Alguém estava dizendo de ouvir, né? Ouvir a nossa fala, né? Ouvir as nossas demandas, ler. Ele perguntava também sobre o Diário de Carolina, né? Eu acho que pensar que atrás daquela mulher que está falando da fome, ela está falando de uma solidão extrema. Ela está falando do drama humano. Gente, é muito sintomático, inclusive, como Carolina morre. Carolina morre com uma crise de asma. Quando ela chega no hospital, já não tem mais jeito, né? Ela tem uma ascendência e ela cai, você está entendendo? Inclusive, um negócio assim, quando ela vai escrever o segundo livro, quando ela quer publicar o segundo livro, o jornalista diz para ela, não escreve mais não, você já escreveu Quarto de Despejo, basta. Entende? Aí a gente vem outra vez a questão da autorização, da desautorização. Quer dizer, uma pessoa que tem uma vocação para a escrita, que Carolina escreveu prosa, fez esse diário, contos, letras de samba, gravou, né, porque ela cismou também, ela era assim, polivalente. E uma mulher, eu tenho a impressão que Carolina teve uma consciência plena de que o mundo não lhe dava o que ela tinha por direito, né? Então, ao mesmo tempo que a escrever para ela era um processo que ela, não sei agora nem se eu uso sublimação, mas era um processo que ela se fazia, né? A escrita para ela era um processo que ela se fazia, mas era um processo também que ela se matava. Entende? Como qualquer escritor, pesquisem esse processo, né? Essa dor e essa alegria que é a escrita. Gente, a escrita não é brincadeira. Pois há determinados personagens, às vezes as pessoas falam, eu chorei quando eu li não sei o quê. Há determinados personagens que, quando eu estou escrevendo, eu tenho que levantar e tomar fôlego. Porque eu morro, quando eu mato um personagem, eu morro com ele. Quer dizer, esse próprio, aí a gente voltando para Paulo Honório, né, quando Paulo Honório
se humaniza quando ele se debruça no processo de escrita. E esse processo de escrita era o processo de Carolina lidar com a condição humana dela, entende? Eu acho que isso precisa ser lido. E isso, eu acho que a psicologia, a psicanálise tem que entender, né? A nossa condição humana. E aí a questão, o que eu faço quando eu... Ai, menina, eu faço tanta coisa, inclusive chorar. Né? Quando... Acho que eu faço o que todo mundo faz, né? Entrar em desespero, achar que a vida não vale, a pulsão de vida, a pulsão de morte, né? Mas eu tenho uma pulsão de vida muito grande, tanto é que eu estou com 70 e minha mãe está com 95, eu já disse que eu vou seguir o exemplo dela. Essa questão também de nos ver, o negro não pode falhar. E nós somos muito severos conosco, né? A gente sabe que a gente tem, né, para ser considerado, você não pode tirar 9,5, você tem que tirar 10. E isso é muito doido, porque isso adoece a gente. Eu posso tirar 0, mas se o negro tira 0, pior ainda para ele, né? Então, essa exigência que nós temos, né, o tempo todo, esse comportamento resistente que a gente tem. E aí a gente tem discutido muito também essa questão de dizer as mulheres negras são fortes, onde muitas vezes as mulheres negras recebem menos anestesia na hora do parto, por causa que nós aguentamos a dor. E também um imaginário que foi construído também nos quadros da escravidão. As pessoas negras aguentam trabalhar, aguentam isso, e a gente também introjetou isso, mas introjetou também pela sobrevivência. Entende? Eu não quero ser forte para poder alimentar o imaginário do branco, mas eu tenho plena consciência que eu sou forte. Porque se eu não fosse forte, eu não teria chegado aqui. Se a minha mãe, uma mulher favelada, criou 9 filhos, é porque ela é uma mulher forte. Entende? Eu acho que a gente também há aquela fortaleza que nos é acreditada para que a gente não possa errar, para que a gente não possa fragilizar, e há essa fortaleza. Há uma imagem muito bonita de uma poeta afro-americana, a Diza, que ela vai dizer que o blues nasce no lamento das mulheres negras chorando dentro do navio, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, né? Então, é um choro que nos recupera, que nos fortalece. Eu não quero ser branco, não quero ser forte para ser aplaudida, mas eu sei que eu tenho que ser forte, porque senão a gente para pelo meio do caminho. Isso eu não tenho nenhuma. Senão a gente não sobreviveria. Se o povo negro não fosse um povo forte, entende? A gente não sobreviveria. Entende? Acabou as perguntas? Porque se deixar eu falo muito. Então, mais uma rodada, eu me inscrevo, Thalita e ela, ok? E aí, a Etienne, na próxima, se houver. Thalita, desculpa, senhor. Etienne, não? Então, vão ser 4. Então tá. Etienne também. Ela e Thalita, isso. Oi, meu nome é Isabela e eu tenho 11 anos. A minha mãe me dá vários livros com personagens negros. E eu gostaria de saber qual que era o livro que mais marcou para você com mulheres negras. Oi, meu nome é Thalita. Eu queria falar sobre essa experiência, né, de ser mulher negra e de estar nesses lugares.
e remeter a uma mesa que eu participei hoje, que a Elisa está aqui? Não sei se Elisa... Não, ela já foi. Que ela apresentou, a Elisa, eu já trabalhei com a Elisa, ela é das Ciências Sociais, ela e a Carol apresentaram um trabalho sobre interseccionalidade e atualidade do quarto de despejo. Foi muito legal. O trabalho do Diogo também foi muito legal. E aí, a Elisa e a Carol apresentaram um conceito da Patrícia Hill Collins, de um texto que saiu ano passado, que é o Outsider Within, que é a mulher negra de ser aquela estrangeira de fora com. Então, é aquela que escuta, que está ouvindo, né, o patrão, a patroa, que circula nos espaços, que entende todo mundo, que vê as situações e tal, e o quanto que isso nos privilegia a ter olhares múltiplos sobre a realidade, a entender as coisas, né? E eu fico pensando o quanto que isso, enquanto uma posição de autora na literatura, de autora na psicanálise, de autora no direito, de autora em qualquer lugar, enquanto pesquisadora, né? Assim, nos dá um privilégio, né? Assim, esses lugares essas múltiplas formas de a gente ver a realidade e é um privilégio, ao mesmo tempo a gente nunca é de um lugar, né? Assim, das fronteiras também, assim, de uma dificuldade do reconhecimento, né? Assim, de também todas nós, mulheres negras, com certeza temos vários exemplos de chegarmos em algum espaço de poder e perguntarem outra coisa para a gente. Aí você fala, eu sou a Thalita psicóloga. Ah, você? Né? Assim, é muito óbvio, acontece demais, demais, demais. Então, eu acho, queria ouvir um pouco disso, sabe, Conceição, de o quanto que é potente também esse nosso espaço, esse nosso lugar, de ouvir e ver coisas que nos tocam. E aí as pessoas, inclusive, várias vezes não entendem como que a gente, né, ouve e vê essas coisas, de onde saem essas ideias. E outra coisa que eu queria comentar era sobre o processo de morte, né, que você falou. Eu também morro quando mato alguns personagens e tal, e comentar o que foi a leitura de Olhos d'Água para mim. Eu não consigo terminar. É muita afetação, é muito afeto, é muita identificação, é muita mobilização, assim, que eu acho que tem muito a ver com isso da Patrícia Hill Collins, né, do Outsider Within, da gente se ver muito em vários espaços, não só com as mulheres, não só com as insubmissas, né, mas com os insubmissos, com os homens negros também. E, por fim, a gente está entregando para todas as palestrantes e poetas as abaiomis. Mas aí eu queria convidar a Marcela para entregar a abaiomi da Conceição. E cadê a Pietá? Já foi? Ah, entendi. Porque a Marcela é a dona da marca Dandarinhas, que tem... E eu acho que é importante a Marcela entregar a Dandarinha da Conceição. Procurem no Facebook, a Abaiomi. É maravilhosa. Marcelo, parabéns, viu? Tá todo mundo apaixonado. Parabéns. Eu que agradeço. E fazer essa boneca, escutar tudo que eu escutei aqui hoje, dá força para a gente entender que a gente está no caminho certo, né? Que esse processo da militância, da negritude é doloroso, né? Muitas vezes ele sufoca a gente, e o que dá força é estar nesses espaços, é a gente se auto-reconhecer, né, em Conceição Evaristo, quando a gente escuta tudo que ela fala, quando ela identifica os nossos sofrimentos nos livros, da forma que ela identificou, assim. Sei que eu estou muito emocionada e feliz de estar aqui. E a Abaiomi, as Dandarinhas, ela foi um resgate para mim. Eu tenho orgulho de fazer a Abaiomi, eu tenho orgulho de contar essa história. E muito obrigada. E eu fico mais feliz ainda porque eu assisti o nascimento das bonequinhas
Abaiomi, com Lena e no Rio de Janeiro, isso? Lena Martins, as primeiríssimas Abaiomis, que bom. E aí o trabalho delas ganhou uma amplitude muito grande. Que bom. Acabaram as perguntas? Mais uma da Etienne, por favor. Ô, Conceição, eu conheci a Ponciá Vicêncio, né? Comecei a ler o livro em uma tarde de domingo e comecei e terminei, né? Na mesma tarde, assim, pelo aquele desespero de saber qual que era a herança que o avô dela havia deixado para ela, né? No final do livro, inicialmente eu fiquei assim, nervosa com você, porque eu não saquei assim logo de cara qual que era a herança. Algumas pessoas falaram comigo que logo no início percebeu, eu não percebi. Quando eu cheguei no final do livro, ainda hoje eu posso dizer para você que eu ainda não consegui processar tudo que eu deveria processar no Ponciá, né? E hoje eu estou fazendo uma especialização de comunicação e saúde na Escola de Saúde Pública, e eu fiquei procurando um objeto, né, para poder fazer o meu trabalho de conclusão de curso dentro da comunicação. Procurei nos veículos de comunicação, sabendo que estava na minha estante ali, o meu objeto de pesquisa. E hoje eu estou estudando para poder falar sobre a questão da comunicação a comunicação, né, a questão da saúde mental da população negra, através do olhar de Conceição Evaristo dentro de Ponciá. Aliás, é um livro bom para os psicólogos e psicanalistas lerem. Me desculpa a falta de modéstia. Mas não é? Leremos. Me desculpem a falta de modéstia. Eu gostaria de saber um pouquinho, né, que talvez não esteja no livro, quem que foi, qual foi a sua inspiração, ou quem foi Ponciá, se Ponciá existe ou não, se é uma personagem fictícia ou se foi baseado na história de alguém, e como é, né, no caso, trabalhar com um final, porque geralmente a gente espera um final de contos de fadas nas histórias. Infelizmente, desde quando eu conheci a literatura negra, que não tem muito tempo, já li diversos livros, nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um final de contos de fadas da Disney lá, muito pelo contrário. Eu gostaria de saber como que é finalizar um livro da forma que você finalizou Ponciá. Tá, legal. Ótimo. E a última, para finalizar, é a minha. Acho que a gente vai ter tempo. Você falou que alguém ia perguntar sobre escrevivência. Sou eu. Porque eu trabalhei com o conceito no meu texto, né, que eu apresentei no Congresso. E, para mim, tem muito a ver com que o Laplanche, que é o autor que eu gosto, escreve sobre sublimação. Então, e porque para ele tenta recuperar um pouco a ideia de que a sublimação ela nasce de um impulso interno, né, que a gente tem, um impulso alteritário interno, que nos inspira. Ele até recupera muito esse termo, né, a inspiração, e nos leva a novos arranjos pulsionais que não resolvem os conflitos, que não apaziguam muito, mas assim, que ajudam a organizar as coisas de novo, né, que ajudam a vivência acontecer de uma outra forma, em outro lugar, de uma outra maneira. A sublimação, ela produz mesmo inspiração no sentido de produzir uma nova resposta para esse outro interno. E a consequência da inspiração, e aí eu acho que isso é importante te dizer, quando a gente lê, e quando a gente lê Carolina, nós nos sentimos convocados também, né? Eu me sinto muito convocado. Alguma coisa do sexual vem e nossa, onde que eu estou nessa história? Como que eu me identifico aqui? Né? Onde que eu passo fome? Onde que eu faço passar fome? Onde que, enfim, alguma coisa é mobilizado, né, nessas histórias, né? A Ponciá, a mesma sensação que eu tive, Etienne, também,
né, de dar raiva no final, né? Foi mal, mas eu acho que isso é por querer. Mas, enfim, é essa a ideia, né? Inspira a gente a pensar, né? A gente fica com a história na cabeça. É isso. O que é escrevivência? Tá, legal. Teu nome? Isabela. É um dos livros, porque na minha juventude e na minha infância, e na minha juventude, eu não tive assim, pouquíssimas, acho que eu nem tive oportunidade de ler autores negros. Quer dizer, eu lia Machado de Assis, mas a gente nem sabia que Machado de Assis era negro, isso já na juventude. Então, eu fui... agora, teve uma história que me impactou muito me impactou. Era muito prazeroso ler, vocês todos devem conhecer, A Bonequinha Preta, de Alaíde Lisboa de Oliveira, porque eu fui escolhida para dançar como bonequinha preta. Me senti, né? Nossa, só me senti. Mas depois teve também um episódio triste, mas eu vou ficar nisso. Me senti. Então, eu gostei muito do livro da Bonequinha Preta, de Alaíde Lisboa de Oliveira. E depois, já grande, muito grande, já adulta, já no Rio de Janeiro, um livro que eu gosto muito, 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 de autoria negra e que fala de mulher negra, é o livro A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Não sei se vocês conhecem. Leiam, A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. O primeiro título do livro é Leite de Peito, que saiu pela editora Masa. Depois ele é reeditado pela FTD, se chama A Cor da Ternura, e alguns contos que estão em Leite de Peito não aparecem em A Cor da Ternura. Então, se puderem ler Leite de Peito, tudo bem. Se não acharem, procurem A Cor da Ternura. Bom, então, para a Isabela, eu já respondi. Meu compromisso está fechado. A outra foi... A Thalita... E a Etienne. E a Etienne. Esse texto é da Bell Hooks, não, né? Patrícia Hill Collins. Esse texto da Patrícia Hill Collins eu não conheço, porque está em inglês, eu não leio em inglês. Mas eu li um que me parece um pouco, que é da Bell Hooks, que fala sobre a problemática das intelectuais negras, né? O fato de não sermos reconhecidas como os intelectuais, né? Todo lugar alguém te conta um probleminha, coisa e tal, e que, na verdade, é a continuação nós somos sempre vistas como mães, né? Nessa situação, né? Então, todo mundo vem, te pede um conselho, você fala, vem um, vem outro, e a nossa própria dificuldade também de nos afirmarmos como intelectuais, que eu acho que parece um pouco com esse texto. Agora, eu acho assim, a vantagem e desvantagem de você estar no intermédio, de você estar aqui e ali, porque a sua visão amplia. Eu falo muito, por exemplo, assim, nos cursos de letras, né, eu leio Marina Colasanti, eu leio João Baldo Ribeiro, eu leio Clarice Lispector, eu leio Geni Guimarães, eu leio Lia Vieira, eu leio Miriam Alves, entende? Então, o meu leque de leitura, pelo fato de eu estar em vários lugares, o meu leque de leitura acaba sendo muito maior, porque, por exemplo, enquanto eu conheço bem uma autoria branca e uma autoria negra, os meus professores, os meus orientadores não conhecem. Você entende? Só conhece aquela autoria que já está canonizada, que já está dada. Então, eu acho que a gente tem nesse sentido, a gente tem essa vantagem. E também tem essa outra questão, também se corre o risco também de não ser, por exemplo, assim, eu gosto muito de evento que eu posso ir para falar a partir da literatura, porque esse é o meu campo de atuação. Mas, por exemplo, eu já fui a vários eventos que eu não tenho oportunidade de falar, inclusive do meu processo de criação, porque aí as pessoas... Não, fale sobre a situação da mulher negra na sociedade brasileira. Entende?
Mas eu até quero falar da situação da mulher negra na sociedade brasileira, mas a partir do meu campo de conhecimento, a partir do meu campo de trabalho. Então, você corre o risco, por exemplo, de ser reconhecida como militante, mas não ser reconhecida como pesquisadora, entende? Não ser reconhecida como escritora. Então, eu acho que isso também, em certos momentos, incomoda. Incomoda muito. Te respondi? Não, você fez mais alguma coisa. De Ponciano Vicêncio. Aí eu respondo para você também, Etienne. Pois é. Ponciano Vicêncio, como eu falo, é um livro que eu acho que psicólogos, psicanalistas deveriam ler. Não sei se você notou que eu ponho assim na dedicatória, na primeira dedicatória, esse livro é para uma das minhas irmãs que nunca irá ler esse livro, mais ou menos isso, porque há muito tempo ela se esconde, ou ela vive como Ponciano Vicêncio. Tá? Essa minha irmã, ela passou por um processo de adoecimento que ela não retornou mais. Entende? Ela está viva, ela vive num estado quase como Ponciano Vicêncio. E, por incrível que pareça, esse estado de adoecimento dela também tem muito a ver com as questões raciais. Muito, muito. A minha irmã é negra, com um tom de pele um pouco mais claro que o meu, porque ela puxou mais o pai, que era o que a gente chama de negro sarará, que é um homem negro, da pele clara, mais de cabelo crespo como o nosso, com os traços de negros, né, mas tem a pele clara. E a minha irmã saiu com essa pele mais clara. Ela é mais velha do que eu. Eu estou com 70 anos. Minha irmã está com 74 anos, qualquer coisa assim. E é uma mulher muito bonita. Ela era o que antigamente se chamava de mulata do Sargentelli. E nascida e criada numa favela. Né? E aí, a minha família, a minha mãe, todo mundo, nas boas intenções, só via para Maria Inês uma solução, o casamento. Né? Porque uma mulher negra, belíssima, pobre, você entende? Aqui em Minas não ia nem ser mulata de Sargentelli. Tinha uma opção, ou casava ou se prostituía. E aí a minha mãe, nesse medo todo, a família, quando apareceu um casamento para ela, ela casou e coisa e tal, só que deu tudo errado, tudo errado. E ela, aos poucos, foi entrando num processo de adoecimento, não contando a difícil relação que ela tinha com uma família tão negra. Entende? Ela era, assim, a estranha no ninho. E aí ela adoeceu. E adoeceu aí, no momento que ela vai ao médico e coisa e tal, aí eles dão choque. E parece que a coisa era um tratamento na base de choque, parece que o processo dela se aprofundou. Nem se pensava em psicanálise, não se pensava em nada. Isso eu estou falando aos 40 anos atrás, que ela adoece jovem. E, então, quando eu escrevo Ponciano Vicêncio, eu estou pensando nela. Mas a história dela é outra, não é a história de Ponciano Vicêncio. Nós podemos pensar no comportamento da personagem e podemos pensar no comportamento dessa minha irmã. São histórias, eu trago ali histórias que eu ouvi dentro de casa. Minha família conta muito, eu falo que eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, essas lembranças eu uso muito na literatura, Becos da Memória também, eu trago muito dessas lembranças, porque eu acho que essa lembrança desse processo nosso de colonização, essa lembrança ainda está engasgada. E a ficção, eu acho que é um dos espaços que você pode colocar. Essa história ainda tem de ser
de ser dita. Eu vou me arriscar aqui, tá? Psicanalista e psicólogos, não me corrijam, por favor, que eu vou morrer de vergonha. Mas eu acho que essa literatura do trauma que eles falam para a comunidade judaica, ela é válida para a comunidade afrodiaspórica. Então, essas histórias, né, elas me permitem ainda, elas me permitem essa criação. Como Toni Morrison faz nos Estados Unidos, Amada, né, eu acho que é um bom exemplo disso. O fim de Poncia Vicêncio. Pois é, o fim de Poncia Vicêncio. Eu deixei em aberto. Né? Algumas pessoas perguntam para mim, ela enlouqueceu de vez? Aí, eu me lembro que uma vez eu li alguma coisa... Não, antes de eu falar isso. Eu acho que determinadas culturas lidam muito bem com o mistério, lidam muito bem com o que não é explicado. Né? Eu acho que outras culturas não. Tem que explicar até o fim. Né? Então, você... Não sei se eu estou errado, tá? Não me corrigem, pelo amor de Deus. Mas a psicanálise me dá a impressão que tem que esgotar a verdade do sujeito. Você tem que ir lá no fundo e descobrir a origem do trauma. Se eu estiver errada, é porque eu não sou da área, tá, gente? Você tem que esgotar a verdade, tem que chegar lá. Outras culturas lidam muito bem com o mistério. Né? Faz parte da maneira dessas culturas do sujeito se colocarem no mundo. Então, tem uma parte ali que a Poncia Vicêncio vê uma mulher alta e transparente no meio do milharal. Ela viu. Quando ela conta para a mãe duvida, mas o que a mãe faz? Manda cortar o milharal. Então, porque a mãe também sabe que ela viu. Né? E aí o livro vai todo assim, quer dizer, na verdade, também esse livro eu trago eu trabalho com o resgate, ou com o resgate não. Eu coloco ali também as nossas culturas ancestrais. E aí, uma vez eu li alguma coisa assim, que uma mulher na França foi tida como doida, como louca, como surtada. Ela apresentava os mesmos comportamentos numa sociedade tradicional, parece que na Índia. Enquanto na França essa mulher era encaminhada para o tratamento, na Índia, ou nessa sociedade tradicional, que eu não me lembro ainda, essa mulher era cultuada. Entende? Porque a não inserção dela, a normalidade dela, não, pelo contrário, entende? A distinguia positivamente em relação às outras pessoas. Lidavam com aquele mistério. Então, Poncia tem um pouco isso também. O final, cada pessoa dá a partir da sua leitura. Né? Porque quando a gente lê, a gente carrega para o texto as nossas experiências de vida. Assim como eu escrevo, eu carrego a minha experiência, o leitor também. E por isso que essa menina de psicologia falava, Poncia Vicêncio não é explicada pela psicologia e pela psicanálise. Isso essa menina, há mais de 40 anos atrás. Escrevivência. Bom, escrevivência. Quem me pôs numa saia justa falando que eu criei um conceito sobre... que escrevivência é um conceito, foi o professor Eduardo de Assis, né, da UFMG. É daqui. Eu estou em Minas, né? Gente, pensei que eu estivesse em São Paulo, que eu cheguei ontem. Ele é a professora Constância, que todo mundo conhece, né, de letras. E aí, como eu uso esse termo? Aliás, na minha dissertação de mestrado, eu já vinha fazendo um jogo, né? Escrever-se vendo e coisa e tal. E quando for no seminário Mulher e Literatura, eu apresento esse termo num ensaio. Aí eu digo, a nossa literatura, né, a literatura de autoria de mulheres negras, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos.
eu poderia dizer que esse conceito ele nasce dessa imagem que me incomoda muito, que é a imagem da Mãe Preta. Aquela mulher que, por força da escravização, ela era obrigada, também uma das suas funções era contar a história para adormecer-os da Casa Grande. Então, eram histórias para adormecer. Como a nossa escrevivência, elas trazem história, estou lembrando muito da fala dela, história. Me ajuda aí, a menina que eu estava, ela saiu. História, como é que fala? Assim, eu sei que existe, mas não quero saber. Entende? Como as nossas histórias traz muito isso, eu sei que existe, mas eu não quero saber, ela não é uma história para adormecer, ela é justamente uma história para incomodar os da Casa Grande. E, sem sombra de dúvida, quer dizer, quando você está falando agora de sublimação, e eu estou tentando entender, né? E desse outro sujeito aí, que eu quero até o nome, que você disse que bate um pouco com a escrevivência, sem sombra de dúvida, é isso. A escrita, a escrevivência, ela arruma um outro lugar. A ficção, ela arruma um outro lugar. E, no caso dos povos dominados por A ou por B, que são povos que perderam os seus lugares, né? E aí, no caso dos africanos diaspóricos, né? Perderam os seus lugares de origem, perderam as suas línguas, perderam os seus mitos, perderam a sua história. Então, o que essa escrevivência pode fazer? É a partir dessa perda mesmo, alguém outro dia estava falando que a ficção ou esse tipo de literatura, ele nasce justamente do vazio. O que a ficção faz? O que essa escrevivência pode fazer? É criar justamente um outro espaço. É criar uma outra possibilidade de vida, é criar outros mitos fundantes, porque se somos desamparados, né, você tem uma escrevivência que cria esse amparo. E eu fico muito feliz porque várias pessoas me dizem assim, olha, eu li não sei o quê, mudou a minha vida. E fico também muito feliz quando você fala dessa possibilidade dessa literatura convocar. Outro dia eu estava procurando esse termo e não estava achando. Achei um termo hoje muito bom. Porque quando a gente fala que a literatura é universal, e aí a gente tem perguntado muito, universal para quem? Porque há muitos textos que não me convocam, pelo contrário, me expulsam, né? Então, eu vejo que essa autoria é uma autoria que convoca mulheres negras, homens negros, pessoas brancas, pessoas pretas, crianças, jovens. Aí, sim, eu acho que, então, a gente pode pensar num texto que tem essa convocação universal. Então, eu fico muito feliz que você, que vem, com certeza, de uma outra história de vida, de uma outra experiência, se sinta convocado por Ponciá Vicêncio, por Olhos d'Água. A morte, você falou também da morte? Sempre que a gente mata, é uma denúncia da impossibilidade de vida. Você pode ver, normalmente o personagem morre e a história acaba. Não tem sentido o texto sem aquele personagem. Aí eu vou voltar outra vez. O Cortiço, Bertoleza morre, João Romão fica livre e, inclusive, casa com a mulher branca e tem o título dele de barão. Então, ela tinha um tempo para cumprir, dentro da própria narrativa. Normalmente, a nossa narrativa mata, denunciando essa impossibilidade de vida. É como se ceifasse a nossa história. É um aborto.
Agora eu sofro, tá? Sofro mesmo. Porque a senhora escreve com a alma, né? E isso dá para ver e convoca todo mundo. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos, todas. Eu tenho que ler uma nota de posicionamento que esse coletivo me pediu, o coletivo organizador. Então, antes de me despedir de vocês, da professora Conceição Evaristo, a nota de posicionamento é a seguinte: nessa última semana, muito tem se falado sobre a liminar que o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho concedeu com relação ao pedido de suspensão da resolução 01 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia, que prevê, enquanto norma ética de atuação de profissionais da psicologia, que nenhuma orientação sexual seja tratada como patologia. Nós, equipe organizadora do ComPDL e grupo de pesquisa Psicanálise Política, coordenado por mim, repudiamos enfaticamente todo ato jurídico e ou político que se baseie na crença sádica e fundamentalista de que a única orientação sexual possível e desejável é a heterossexual. Repudiamos a patologização das identidades trans que está a serviço dessa mesma crença heteronormativa. A partir da psicanálise, sustentamos o que temos encontrado há mais de um século de pesquisa clínica. A orientação sexual de alguém é um arranjo pulsional contingencial e singular que merece sempre reflexão e não reorientação num espaço seguro de cuidado e acolhimento. Lembramos que o golpe, agora em curso no Brasil, é LGBT-fóbico, racista e misógino. Lamentamos profundamente tal situação e ansiamos que o Sexto ComPDL funcione como um espaço potencial que a universidade pública, que sofre colossal ataque, deve ser. Fora Temer. Sofri pra não chorar.